Bom dia, bom dia, bom dia. Cá estamos em mais uma live maravilhosa. Gente, que top, né? 174 dias, estamos firmes e fortes. Ó, Deus é muito bom, viu? Que eu mesmo sozinho não ia conseguir passar nem mais de 10 dias, né? Então, a persistência, o foco, sabe, de você estar realmente preparado para estar aqui, tem mudado a minha vida, tem mudado a minha cabeça. E isso não tem preço, sabe? É uma mudança realmente que está acontecendo aqui na minha cabeça, na minha forma de agir, na minha forma de pensar. E tudo isso vai impactando, né, nos resultados que eu tô tendo. E passar isso pra você e te ensinar isso tá sendo muito gratificante, tá bom? Então eu espero realmente que você esteja aproveitando, que você esteja aplicando aquilo que está sendo ensinado, que você realmente esteja, né, vendo mudanças aí na sua vida. Eu disse pra mim mesma que esse ano de 2022 seria o ano, né? Seria um ano diferente, porque é o ano que eu completei 30 anos. Então, teria que ser um ano assim diferente de tudo aquilo que eu já fiz. Um ano realmente da prosperidade. E graças a Deus isso tem acontecido, isso tem se concretizado, mas é um conjunto de estratégias, um conjunto de ações que são aplicadas. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. E quando você age, né, quando você começa a se mover, quando você começa a fazer as coisas acontecerem, então elas simplesmente acontecem, né? Então aquilo que eu plantei há 6 meses atrás, eu estou começando a colher agora. Então isso é realmente muito diferente, muito maravilhoso. Então quando nós temos essa consciência de que eu vou ser persistente no meu objetivo, eu vou continuar, independente das lutas, das circunstâncias, das nossas próprias vontades, né? Quando você se deixa levar pelas suas vontades e quando você aprende a controlar as suas vontades, é diferente. Então, às vezes, tipo, a nossa vontade é sempre ficar dormindo, sempre ficar ali relaxando, né? E aí, quanto mais você dorme, mais vontade dá de dormir. E o nosso corpo, ele não quer realmente acordar cedo, não quer estudar, não quer fazer aquilo que precisa ser feito. Mas quando você obriga a sua mente, né? Quando você obriga o seu corpo a executar, assim, tudo aquilo que você aprende, você começa a ter resultados. Então, eu realmente espero que durante todo esse período, né, nós estamos aqui há 174 dias, quase na metade do ano já, que de alguma forma eu realmente tenha acrescentado aí na sua vida, tá bom? Nós estamos aqui na série Códigos do Reino, onde nós estamos conversando sobre o livro de Êxodo, e é muito interessante tudo que aconteceu em Êxodo, sabe? De toda a história, né, que envolve ali o povo de Israel e como a gente pode aprender realmente em todo esse texto, em todo esse contexto que existe nesse livro, tá bom? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Todo dia nós temos essa live, sábado, domingo, feriado, todos os dias eu estou aqui, independente se eu estou em casa ou se eu estou em outro lugar. Eu tenho buscado realmente permanecer firme nesse propósito e vamos até o final do ano, se assim o Senhor permitir. Até aqui ele tem nos sustentado, né? Então vamos continuar nesse ritmo. Amém? Então vamos ler Êxodo capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e piche, colocou-o dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança, era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus.
Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: Queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: Sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: Eu o tirei das águas. Esse texto é muito interessante. Bom dia, minha linda, seja bem-vinda. Esse texto é muito interessante porque ele fala realmente, ele fala a respeito do escolhido, né, de Deus para salvar ali os hebreus, para salvar ali o povo. E o que nós podemos aprender com esse texto, né? Eu estava meditando a respeito dele. Quando Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, ele sempre vai cumprir, de um jeito ou de outro. Ontem nós falamos a respeito das parteiras, né, que receberam a ordem de matar ali os meninos quando nascessem, e depois que elas foram mulheres tementes a Deus, né, elas eram mulheres tementes a Deus, então elas não cumpriram a ordem do faraó, e o faraó, não encontrando outra forma de resolver isso, mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos, né. E Joquebed, né, que é a mãe de Moisés, ela viu o bebezinho dela ali e ela ficou assim, sabe? Eu imagino essa cena de ela olhar para aquela criança e perceber assim: nossa, meu Deus, o meu filho, e agora? O que eu vou fazer? Vão matar ele, vão tirar ele de mim. E durante um tempo ela ficou escondendo ali, né, durante 3 meses. Mas só que para quem é mãe, né, sabe que não dá para esconder o choro de uma criança à noite, né? Não dá para esconder o barulhinho que a criança faz, né? Não tem como, né? À medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo mais necessidades, então não tem como esconder durante muito tempo. E naquele momento a gente percebe uma fé inabalável, uma fé de que não importa o que iria acontecer, ela tinha certeza de que Deus estaria ali com ela, que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus ele tinha promessas para o povo de Israel. Então, há uma mistura de fé, há uma mistura de ação, há uma mistura de acreditar que o Senhor viria cuidar de todas as coisas. Enquanto ele estava na mão dela, sabe? Enquanto o bebê estava ali na mão dela, enquanto ele estava, a situação estava na mão dela, quando ela tinha um controle, né, da situação, ela estava passando por aquilo dali. Só que chegou uma hora que ela percebeu que sozinha ela não daria mais conta, que sozinha ela não iria mais resolver esse problema, que ela tinha que colocar realmente na mão de Deus para que Ele resolvesse para ela. E assim acontece com as nossas vidas também. Existem situações que nós vamos precisar nos mover, que nós vamos precisar agir, tomar um passo, tomar uma atitude, e vai chegar momentos que a gente não vai ter mais condição de fazer mais, que a gente não vai ter mais a plena consciência de que é possível resolver sozinho, que quem vai nos ajudar realmente é o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele vai lá e resolve, Ele vai lá e age, mas precisa de quê? De fé. E a fé está relacionada à ação. Joquebed tinha 2 escolhas: ou entregar o filho dela para que os soldados matassem ele, porque era uma lei, era uma ordem do faraó matar todas aquelas crianças, ou ela simplesmente deixava a criança nas mãos de Deus. Ela pensou, né? Eu vou colocar essa criança no rio e seja o que Deus quiser, vai acontecer conforme a vontade dele. E aí a gente percebe o cuidado de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus que ele teve na vida de Moisés. Ele escolheu Moisés para poder libertar realmente o povo. Mas se você for parar para pensar, se Moisés tivesse crescido, né, nascido e crescido juntamente com todas as etapas da vida dele, né, se ele passasse com os hebreus, ele não seria a pessoa específica para poder libertar o povo, porque ele precisava de uma experiência no palácio, ele precisava conhecer como é que funcionava tudo aquilo dali, ele precisava falar a linguagem dos egípcios, ele precisava, sabe, aprender sobre tudo como funcionava aquela situação. Então, quando nós entendemos a profundidade do propósito de Deus, nós percebemos que nada é em vão.
Que tudo que acontece, por mais desafiador que seja, por mais temeroso que seja, por mais, sabe, que dá aquele frio na barriga, aquela sensação de que você está perdido, por mais que aconteça tudo isso, tudo coopera para o bem. E isso só funciona quando nós realmente temos uma fé inabalável. Uma fé de acreditar que sozinho você não vai conseguir resolver, mas quando você coloca realmente nas mãos de Deus, quando você busca a direção dele, quando você busca ali colocar ele na direção, a soberania dele, né? Quando você busca a soberania dele, você percebe que tudo vai cooperando para o bem. E isso é maravilhoso, isso não tem preço, sabe? De você sentir o cuidado de Deus, de você perceber que Ele vai te direcionando, Ele vai te orientando, quando você confia plenamente nele. Só que o problema, né, o nosso grande problema é confiar só com um pezinho e o outro desconfiar. É dizer assim, Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos, mas por trás assim, será que vai dar certo? Será se eu vou conseguir? Será se isso é possível? Será se é isso? Será se é aquilo? E esse grande será, ou então o grande e se, né, que é uma estratégia diabólica, que usa sempre como um sinônimo de dúvida, né? E se isso? E se acontecer isso? E se fizer isso? E se? Essa palavra e se, né, sempre gerando dúvida. Quando nós temos dúvidas do propósito de Deus, realmente não vai acontecer. Realmente não tem como ele realizar. Porque o que de fato é o propósito de Deus? A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós confiamos nele, quando nós mudamos a nossa mentalidade, quando nós vivemos de acordo com aquilo que ele tem para nós conseguiremos viver isso. A palavra nos diz isso, que nós conseguiríamos viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e eu não estou ainda vivendo conforme aquilo dali que o Senhor tem para mim, então alguma coisa está errada, alguma coisa está diferente. Deus não... Gente, é muita mentalidade das pessoas acharem, né, que Deus, ele gosta de que as pessoas passem necessidade, que as pessoas passem fome, que as pessoas não tenham o que comer nem para si, nem para sua família, que as pessoas passem, vivem assim uma vida de pobreza, de miséria. Deus não quer nada disso. Michele, se ele não quer, então por que ele permite? Cada pessoa é responsável por aquilo que acontece na sua vida, seja de bom ou de ruim. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas algo que ele não faz é agir, tirar o nosso livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio. Tudo que acontece na nossa vida é consequência dos nossos pensamentos, consequência das nossas atitudes, consequência de tudo aquilo que nós pensamos e fazemos. Então, se existem realmente pessoas em necessidades assim, de ir em situações assim que realmente, nossa, que dá até pena, né, quando você olha, porque de alguma forma ela plantou aquilo dali. Michele, é por isso que a gente vai deixar elas de lado? Com certeza não, nós vamos ajudar essas pessoas, vamos pegar elas, mas como que você pode ajudar um necessitado se você também passa por necessidade? Como você vai poder ajudar outras pessoas se você não tem nem pra você? Então, é essa mentalidade que a gente precisa mudar, entender que Deus é um Deus próspero, é um Deus abundante, é um Deus que ele preza realmente por aquilo que, para viver sempre, que nós venhamos viver sempre realmente do bom e do melhor. Só que isso vai depender muito mais de nós do que dele, porque já está liberado, já está decretado. Só que nós temos que fazer a nossa parte para que isso venha a acontecer. É aquilo que eu sempre falo, quando você dá um passo, você obedece ali, quando você dá um movimento, as coisas elas vão começar a acontecer. Tudo acontece quando você se move, quando você entra em movimento, quando você faz as coisas acontecerem, você vai perceber que tudo vai aparecendo, que tudo vai acontecendo. E é muito realmente gratificante isso, viver isso, né? Durante muito tempo, né? Pelo tempo que a gente está com a loja aberta, eu me senti um pouco perdida em algumas coisas porque eu não sabia realmente o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente se sente totalmente assim inseguro nas atitudes, nas ações que a gente faz. E recentemente eu contratei um curso, né, onde eu peguei exatamente um direcionamento daquilo que eu precisava fazer.
E durante um tempo eu queria muito isso, só que eu pensava assim, não, é muito caro, e aí não sei o que, não vai dar. Só que depois eu comecei a mudar a minha mentalidade e percebi que se eu não fizer esse tipo de investimento, eu nunca vou saber se eu tô acertando ou se eu tô errando. Eu nunca vou ter um passo certo para mim poder seguir. Eu nunca vou ter um mapa desenhado para mim poder prosseguir. E aí, quando eu mudei essa mentalidade, eu fiz o investimento necessário e no primeiro mês, né, depois de nem estudei tudo, mas no primeiro mês eu já consigo ver os resultados. Eu já consigo ver aquilo que durante mais de um ano de loja eu não consegui ver, hoje eu posso ver. E isso porque eu tenho um passo a passo, um direcionamento, porque eu estou agindo e Deus ele vai agindo de outra forma. Sabe, eu estou entrando em movimento e ele vai fazendo a parte dele. Eu vou fazendo a minha parte e ele vai contribuindo com a parte dele. Então, quando às vezes a gente fica muito assim, se Deus quiser, eu vou ser isso, se Deus quiser, meu negócio vai dar certo, se Deus quiser isso ou aquilo, mas na verdade não se trata sobre se Deus quiser, porque ele já quer. O que falta mesmo é a gente pegar e colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, sabe? É você mudar a sua mentalidade, é fazer os investimentos necessários e ir lá e executar um plano, executar alguma coisa. E aí quando você executa, o Senhor ele vai agindo, ele vai transformando, ele vai mudando o direcionamento. Muita gente fica pensando assim, eu não vou pagar uma mentoria, eu não vou pagar um curso porque não sei o que, mas na verdade ela está dizendo para ela mesma que do jeito que ela tá, ela vai conseguir fazer alguma coisa, mas não tá, não vai, porque não tem como você ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, não tem como. Então, quando Deus ele decidiu escolher Moisés, quando ele escolheu Moisés ali, ele tinha um plano, um propósito para a vida dele. Só que ele precisava que algumas pessoas tomassem atitudes para que aquilo ali fosse executado. E aí nós vemos a atitude da mãe dele, que colocou realmente ele ali naquele cesto com a confiança de que Deus de alguma forma iria abençoar a vida dele. E a outra pessoa que tomou uma atitude foi a irmã dele, porque imagina só, pensa comigo aqui, vamos imaginar aqui. Se Miriam não tivesse seguido aquele cestinho que estava passando ali por aquele rio, o que teria acontecido? Provavelmente Moisés não teria aprendido a base da religião deles, né, da fé deles, que era a convivência ali com os hebreus. E se eu não me engano, ele passou ali durante algum tempo com a idade o suficiente para ele poder aprender sobre o Deus Todo-Poderoso, para ele aprender sobre a fé dele, sobre a história dele, sobre tudo aquilo que Deus ele tinha feito na vida dos seus antepassados. Então, tudo que Deus faz realmente tem um propósito, e quando a gente entende isso, por mais desafiador que seja o momento que nós estamos vivendo, a gente tem que pensar assim, não, tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo vai cooperar para o meu bem, porque embora essa situação seja difícil, seja pesada, seja desafiadora, eu sei que aquele momento vai ser usado de alguma forma ali no meu crescimento. E é você ter aquela mentalidade de crescimento que eu sempre falo, de você enxergar uma situação e você conseguir aprender com ela. Então, se Miriam não tivesse ali conduzindo, ou melhor, acompanhando ali o cesto, né, durante estava no rio, provavelmente Moisés teria crescido 100% desde a sua infância ali no palácio, teria se tornado uma pessoa que seguia deuses pagãos, né, que lá os egípcios tinham muitos deuses, né? Então, se ele desde pequenininho tivesse sido criada pela princesa, né, pela filha do faraó, provavelmente ele não seria escolhido por Deus, né, porque ele não aprenderia a fé dos hebreus, e também ele, sabe, seria uma pessoa assim treinada para ser o próximo faraó, digamos assim, porque ele era um filho adotivo, né? Então, o que nós percebemos? Que aquela situação Deus utilizou para que além de proteger o seu escolhido, né, que foi proteger ali da matança que estava acontecendo, né, da ordem que o faraó tinha dado, além de proteger Deus também colocou ele numa situação onde a própria mãe pudesse cuidar dele, pudesse se receber por isso, né, e também pudesse ensinar ali, desde pequenininho, a fé,
sobre o Deus Todo-Poderoso, sobre as grandes maravilhas que o Senhor tinha feito antes. Porque mais pra frente, né, nós vamos falar ainda sobre isso, mas quando o Senhor se apresentou para Moisés, não foi uma surpresa tão grande, porque ele já sabia, ele já tinha ouvido falar de Deus. Ele já tinha ouvido falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, a gente percebe que o propósito de Deus, ele sempre vai nos levar para o crescimento. E sempre não é sobre nós, sabe? É sobre outras pessoas. O propósito da vida de Moisés era libertar o povo de Israel. O propósito da sua vida é que, de alguma forma, o Senhor possa abençoar você e as pessoas da sua casa. E você sendo abençoado, você sendo uma pessoa próspera, você vai alcançar a vida de outras pessoas. Então, o nosso propósito sempre está relacionado à vida de outras pessoas. Quando você tem um negócio, você está sendo abençoado para abençoar a vida de outras pessoas. É sobre isso que um negócio se trata, sabe? De você realmente impactar a vida de outras pessoas com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe. Aí as pessoas ficam confundindo tudo, dizendo assim, eu preciso desse dinheiro para poder sobreviver, para poder pagar minhas contas, mas não é sobre isso, não tem que ser sobre o dinheiro. Não tem que ser sobre aquilo dali em si, mas tem que ser de que forma que você, no seu negócio, pode contribuir na vida de outras pessoas. De que forma que você, com o seu conhecimento, ou com aquilo que você está fazendo, com os clientes que você está atendendo, como que você pode impactar de alguma forma a vida de outras pessoas. Tem que ser sobre isso. Tudo que a gente for ler na Bíblia, todos os códigos escondidos na palavra, é justamente sobre isso, sobre as outras pessoas. Sobre como podemos impactar a vida de outras pessoas. E esse impacto pode ser pro bem ou pro mal. Então, que seja sempre pro bem, né? Que nós temos que buscar sempre pro bem. Então, nessa manhã de... Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta. Nessa manhã de quinta-feira, eu quero que você reflita sobre o propósito de Deus na sua vida. Tudo que aconteceu na sua vida desde a sua infância, tudo vai estar contribuindo para a realização do propósito de Deus na sua vida. E tudo que ainda vai acontecer. Só que existem momentos que você age e existem momentos que Deus age. Você toma uma atitude e ele toma outra. Você faz a sua parte e ele faz a dele. Não tem como você alcançar a prosperidade ficando parado no seu lugar, esperando cair do céu. Não tem como. A prosperidade é um processo e ela te alcança quando você começa a agir, quando você começa a fazer as coisas acontecerem, quando você busca um direcionamento e faz o que é certo. Existem duas situações, você pode passar, 10, 15 anos tentando alcançar algum objetivo, ou você pode buscar um direcionamento de alguém que já passou por aquilo dali e encurta o seu processo. E é incrível como isso acontece. Quando você tem um passo a passo, você vai lá e cumpre, e realiza, e cresce. E aí depois que você cresce, você tem que passar para um próximo nível, e assim você vai realizando os teus sonhos, vai realizando os teus objetivos. Mas há um preço que precisa ser pago. Eu imagino o coração de Joquebede, sabe? Ela se desfazendo ali do filho dela, colocando ele ali naquele rio, e o coração apertado, como o de toda mãe. Que, ai meu Deus, o que vai acontecer com o meu filho? Eu não sei, mas Deus sabe. Eu confio no Deus que eu sirvo. Porque se ela não confiasse, ela tinha entregado o filho dele para morrer. Só que ela confiava em Deus. E ela tomou uma atitude de acreditar nele, de confiar que ele iria cuidar do filho dela. E ele cuidou da melhor maneira possível, devolvendo o filho para ela. Tem outra explicação, senão o próprio Deus? Olha só como ele pensa em todos os detalhes. Sabe, de ele ter inspirado ela a colocar naquele rio, ela ter tomado essa atitude, a Miriam do nada, assim, sabe, a mãe dela nem mandou ela fazer isso, provavelmente, mas do nada ela, eu vou acompanhar meu irmão aqui pra ver o que vai acontecer com ele. E aí ela foi muito inteligente, muito esperta, né, de dizer assim, olha, eu conheço alguém que pode ajudar, eu posso chamar ali. E foi a própria mãe. Imagina só a cara de Joquebede quando percebeu que ela iria cuidar do próprio filho dela e que ainda ia ser paga por isso. Que maravilha! Coisas que só Deus faz. E assim, o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que agiu antigamente, é o mesmo Deus que age hoje. Quantas vezes você percebeu que se você tivesse feito alguma coisa, ou quando você fez alguma coisa e você percebeu ali a mão de Deus te segurando, a mão de Deus te direcionando? Existem coisas que realmente só Deus faz.
mas existem coisas que só você faz. O meu convite hoje é você entrar em movimento para viver realmente o propósito de Deus na sua vida. É confiar plenamente que o Senhor, Ele está te direcionando, Ele está cuidando de você e Ele está realizando o propósito dEle. Mas você precisa agir. Você precisa, sabe, enfrentar o medo. Você precisa fazer a sua parte. E se der errado, Michele, aprende com os erros. E se der certo, glória a Deus. Se der errado, glória a Deus também. Em tudo dai graças, né? Diz a palavra. Amém? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor e pelo teu favor. Que o Senhor venha estar sempre nos direcionando, nos conduzindo e fazendo com que a tua vontade venha se prevalecer nas nossas vidas. Eu quero que você, de olhos fechados, comece a pensar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Comece agora a se ver lá na frente, no futuro, no sonho que você tem. Eu não sei qual é, mas você sabe. Pensa agora você realizando esse sonho. Pensa agora você glorificando a Deus por esse sonho realizado. E as pessoas começam a te perguntar, como foi que você conseguiu isso? Como foi que você fez isso? E você começa a soltar sementes e dizendo para elas que é Deus. O Deus Todo-Poderoso que está ali te direcionando, que está ali todo o tempo com você. Com o seu amor infinito, Ele vai te guiando. E você vai crescendo, e vai tendo prosperidade, e vai tendo abundância. E tudo isso vai alcançando outras pessoas. E tudo isso vai multiplicando outras pessoas. Imagina agora você numa árvore, e ela tá cheia de frutos. E começa a aparecer gente de todos os lugares para pegar um fruto desse. E você começa a distribuir para todo mundo cestos e cestos desse fruto. Esse fruto é a abundância que Deus tem colocado na sua vida. É a abundância que Ele tem feito na sua vida. E todo mundo começa a ficar feliz com isso. Todo mundo começa a se alegrar. E aqueles frutos se tornam outras sementes. E outras pessoas começam a alcançar isso também. E se tornar algo grandioso que não tem nem explicação. Mas no final de tudo, você se encontra com o Pai. E Ele fala para você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, Jesus. Respira fundo. Amém? Glória a Deus. Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Eu acredito muito nisso. E eu espero que você também. Que Deus te dê um dia abençoado, que você alcance aquilo que você quer fazer e reflita sobre tudo isso que nós conversamos, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão!